Bem, amados, a gente retorna hoje então ao Evangelho de João, agora no capítulo 19, né? É um capítulo longo, né? E assim, talvez a gente tenha que dividir em 2 ou 3 partes, como o pessoal comentou outro dia, assim, né? Para a gente poder ler com bastante calma esse trecho, né? Que é bem rico. Eu pensei em a gente tentar hoje, até pelo horário, a gente tentar separar 16 versículos, tentar ler do 1 ao 16, né? A gente ter tempo para refletir, para os irmãos comentarem, compartilharem também. Aí depois a gente vai seguindo essa sequência. Então, o Evangelho de João, capítulo 19, diz assim, né? Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. 3. Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: Eis o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica. Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Repeliu Pilatos. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei. Segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gabatá. Era quase meio-dia, na véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. Amém. Então assim, a gente tem esse primeiro trecho, né? Relatando de fato o período pré-crucificação, né? Para a gente refletir, pensar e entender o significado dessa palavra assim para a gente, né? Que se diz cristão. É um dos primeiros trechos assim, né? Os 3, 4 primeiros versículos, né? Eles falam de algo que é bem forte nos dias de hoje, né? Porque Jesus é açoitado, né? Relata no versículo 1. Depois os soldados tecem uma coroa de espinho, veste ele com uma capa de púrpura, né? E batem-lhe no rosto, na face, né? Os 3 primeiros versículos. Então assim, aqui a gente vê mesmo o Senhor praticando e fazendo exatamente aquilo que a vida toda ele havia pregado, né? Não só como foi comentado na segunda passada
Sermão do Monte, da Bem-aventurança, né? Tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele ministrou, tudo aquilo que Jesus compartilhou com os discípulos, com o povo durante todos os 3 anos de ministério, ele está praticando aqui. Esse é um ponto que eu acho assim tremendamente atual, né? Jesus sai de um momento de desconhecimento total, né? Ele não era conhecido, não tinha nenhuma fama, né? Vivia na Galileia, né? E ali, após aquela experiência do batismo, e logo depois o primeiro milagre, pelo menos registrado em Caná da Galileia, né? Os seus discípulos começam a o seguir, e aí 3 anos depois, aproximadamente, né? Depois do último milagre, que seria a ressurreição de Lázaro, explode Jerusalém, né? Tanto aqueles que criam no Senhor, como aqueles que queriam matá-lo a qualquer preço, né? E é muito comum quando alguém chega no ápice da sua, digamos assim, da sua fama. A gente está até conversando um pouquinho, eu e a Rafa, na segunda-feira antes da gente sair daqui. É muito comum quando a gente logra êxito, seja na nossa vida profissional, seja até na jornada espiritual, né? Sempre os momentos mais perigosos são os momentos, pelo menos assim, que eu olho na Escritura, são quando as coisas estão dando certo, né? Quando as coisas estão dando certo, são os momentos que requerem mais atenção, né? É como a gente comentou uma vez, né? Davi não errou quando estava lá na caverna de Adulão, quando estava passando perrengue. Ele errou quando ele morava no palácio. Ele contou exército quando ele tinha exército. Quando ele tinha uma porção de bêbado endividado, como relata em 1 Samuel, ele não contava a ninguém. Ele ia na graça do Senhor, né? Como Sansão também, quando as coisas estavam muito ruins, ele já estava cego, ele viu a coisa com a maior clareza possível, até quando ele não conseguia enxergar, quando tinha vista, né? Então os momentos às vezes mais perigosos, até espiritualmente falando, ministerialmente falando, é quando tudo aparentemente dá certo, é quando tudo flui, é quando tudo acontece, né? É quando a gente acha que, né, a nossa dependência de Deus já não fica tão mais clara, as coisas estão tão certas que a gente já não consegue medir o tamanho da nossa dependência, porque com a gente vê. Isso acontece também na nossa jornada normal, prática, profissional, quando a gente, né, começa a crescer muito e tudo, a tendência de um tempo, a gente como ser humano, por mais que a gente possa lutar tanto contra isso, a tendência é se achar, alguns conseguem segurar um pouco mais, mas interiormente não tem jeito, né? Quando vem a fama, né, vem a natureza caída, não está preparada para isso. A natureza caída do homem não está preparada para receber glória. Ela não está preparada para receber esse tipo de reconhecimento, né? Então, o que me chama a atenção é que Jesus agora, no ápice, após a ressurreição de alguém morto há 4 dias, né, teria toda a força e teria muito apoio, né? Os zelotes só não apoiaram porque o Senhor sempre deixou claro que não seria por espada, né? Deixou claro a Pedro ali próximo de ser preso, e sempre deixou claro isso no seu discurso. Então, ele teria todo o apoio natural se ele quisesse bater de frente com aquele sistema, se ele quisesse confrontar ali o sistema romano, Pilatos, se ele quisesse usar argumentos realmente para mostrar o que ele fez, né? Valorizar o que ele fez, defender o que ele fez, chamar as classes, as pessoas, né? Para olharem como ele está fazendo bem, como ele estava mudando, né? Em tanto tempo ali em Israel nunca teve tanta gente curada, tanta gente abençoada, tanta gente socorrida, tanta gente alimentada, tanta gente que estava em situação de necessidade. Então assim, olha quanta coisa eu fiz, né? Olha quanta coisa eu servi, eu obrei. Ele poderia ter levantado tudo aquilo que ele faz, sabe? De tão benéfico naqueles 3 anos, para chocar com o sistema romano, para mostrar o quão injusto o sistema romano podia estar sendo ali naquele momento. Mas é algo tremendo que nesse momento assim, digamos assim, como a gente relatou, de ápice ali na ressurreição de Lázaro, foi inquestionável aquele milagre.
Foi inquestionável. Aquilo ali disse que muitas pessoas em Jerusalém creram nele. Até sacerdotes e fariseus acompanhavam ele ocultamente. Tinham medo de manifestar sua fé no Sinédrio, mas acompanhavam ele em oculto. A coisa explodiu. Você vê Nicodemos, José de Arimateia, preocupado em tirar Jesus da cruz para enterrar ele, pô. Jesus já estava morto, não podia dar nada, não ia abençoar eles, não ia, digamos assim, melhorar a situação deles. O pedido de José de Arimateia a Pilatos e de Nicodemos era, na verdade, função da transformação que eles sofreram ao acompanhar Jesus, acompanhar o que Jesus fez e quem ele era. Então eles enterram o Senhor num local realmente entre pessoas justas, né? Num túmulo que nunca havia sido usado. E você vê que isso, na verdade, reflete uma própria ação da vida do Senhor na vida daqueles dois homens que eram homens muito conceituados no meio dos fariseus e dos saduceus, né? Então, assim, Jesus atua nesse momento com resignação. Ele não questiona a bofetada, ele não questiona os espinhos, ele não questiona a ridicularização que fizeram dele, né? E simplesmente segue rumo ao seu propósito. Então, os 3 primeiros versículos, eles assim despertam muito para a nossa reflexão pessoal, para a minha reflexão pessoal, como muitas vezes na minha vida cristã, em vez de eu ouvir o Senhor e seguir na sua vontade, como a minha vontade em me defender, em me explicar, em me justificar, em dar desculpas, em explicar às pessoas é mais forte na minha vida pessoal do que às vezes obedecer o Senhor e simplesmente segui-lo. Olha que eu não estou falando em hipótese alguma de sofrimento físico, nada disso. Eu estou falando só de ser mal entendido, mal interpretado, ou ser alvo de alguma chacota. Às vezes, dentro de mim, fomenta mais a vontade em tentar explicar para as pessoas que não é bem assim, que a pessoa não está entendendo, ou a chateação que eu fiquei, ou sabe, é como a gente não gostasse muito de ser contrariado. E rapidamente, quando a gente é contrariado, a nossa reação mais veloz é em se justificar, em apresentar desculpas, em tentar explicar para as pessoas que não é bem assim. E aqui a gente percebe o Senhor claramente vivendo o Evangelho e na íntegra. Em nenhum momento ele trouxe nada do que ele fez, né? Isso me assusta muito, irmãos. Sinceramente, isso me assusta muito. Quando muitas vezes eu, não estou falando de ninguém, quando eu, participante do povo de Deus como igreja, quando a igreja ressalta tantas coisas que ela faz, quando ela chega para o governo e quer, sabe, dizer tantas coisas que são feitas, tantos bens, sabe, quando ela quer se colocar num lugar onde o próprio cabeça da igreja nunca se colocou. Porque ele entendia claramente que o príncipe desse mundo tem a sua autonomia, tem a sua posição de autoridade ainda que momentânea, digamos pelo menos a sedução e engano que ele o tem, e esse mundo já foi sentenciado, já foi julgado e virá um juízo final. Então não se entra nesse aspecto, não se dialoga nesse aspecto. A questão é bem simples, eu não vou dialogar, isso já acabou. Para Jesus é claro, isso já acabou. É uma questão de tempo, tudo vai ser sentenciado no fogo. Toda a criação. Como o Senhor relata e como Isaías confirma, vai ser uma troca, como uma pessoa que troca de roupa, vai ser o nosso planeta trocando de vestes. A gente vai ter de novo uma terra recriada. A Nova Jerusalém desce do céu até próximo à terra e não toca em Apocalipse. Você lê com calma 21 e 22, deixa claro. Então, até aquela ideia da Igreja Católica Romana, não criticando, não estou colidindo aqui, né? Mas muito aquela ideia de ir para o céu, há um certo conflito, quando na verdade Jesus deixa claro que os mansos herdarão o quê? Terra. A Nova Jerusalém vem de onde? Do céu para a terra.
Irmãos, nós vamos habitar Nova Jerusalém, mas ela desceu para onde? Para cá. A terra vai ser recriada novamente. O plano de Deus não foi frustrado. O plano do Senhor, ele não foi frustrado. A terra passou pela água, pelo batismo da água, com o dilúvio, agora passou pelo batismo do fogo, como nós passamos também, né, quando recebemos o Espírito Santo, e o nosso planeta vai estar recriado. E os homens habitarão nele, ainda que estejamos com o corpo glorificado. Então a gente compreende quando o irmão fala a ideia de vou para o céu e tal, mas na verdade é uma ideia um pouco equivocada, que durante muitos anos a igreja usou com outros fins, vamos colocar dessa forma, né? Na verdade, o que, biblicamente falando, o que nós queremos é numa recriação, onde o plano do Senhor jamais foi frustrado. Vai ter de novo a árvore da vida, você vai ver os rios passando, descritos em Apocalipse 22, sabe? Vai estar tudo direitinho, vai ter uma cidade aí sim edificada, Nova Jerusalém, onde nós vamos habitar, mas... E aí eu fico pensando, né? Isso é tão real, e quando é tão real para alguém isso, a pessoa perde completamente a perspectiva daqui. É isso que eu queria refletir um pouquinho, isso que está claro na questão de propósito, né? Por exemplo, os irmãos estão saindo desse espaço aqui e quase terminando aquele espaço lá, por exemplo, para reunião. Acho que é um exemplo bom, bem prático aqui, né? Então imagina se está faltando pouca coisa, estava terminando ali, parece o forro, algumas coisinhas do som e tudo. E assim, imagina faltando 2 semanas ou alguma coisa assim para sair desse espaço e ir para outro espaço. Imagina se esse espaço não fosse usado. Por que a gente estaria discutindo aqui se vai colocar um piso, se vai pintar uma parede? Concorda que não faz sentido? Concorda que ainda que a gente se reúna aqui todos os domingos, está muito claro para a gente que em breve a gente estaria ali, Edson, e assim, não faz nenhum sentido discutir. E tudo que a gente tem, né? Os irmãos vão estar usando aonde? Ali, né? Tem que fazer tal coisa, vamos botar o blindaje, vamos botar isso, e tal. Tudo está sendo discutido ali. Mas não tem uma necessidade aqui? Tem. Tem uma necessidade básica. Se tivesse, por exemplo, uma goteira que caísse uma água muito forte aqui, que não desse para a gente ficar no dia de chuva, a gente ia pegar e reparar essa goteira, né? Mas o resto, a gente estaria preocupado se tem um Durafoil rasgado ali, caído naquela beirada, a gente estaria focando essas questões? Não. Porque a gente já estaria praticamente envolvido aonde? Num novo ambiente, né? Então na vida espiritual também não é muito diferente. Por isso que Paulo falou que a salvação é uma questão de revelação, porque quando a mente e o coração já estão envolvidos no reino, no novo, não é que a pessoa faça isso de forma obrigatória, que ela faça isso de forma punitiva, ou que ela... Não, simplesmente a mente dela, como esse simples exemplo que a gente deu, não está mais aqui. Mas o exemplo da goteira foi um exemplo claro que a gente deu, mas tem coisas que são totalmente necessárias? Tem. Tem coisas que o Senhor permite, até nos acrescenta? Tem. Tem coisas que Ele vai permitir que a gente viva? Sim. O Senhor pode até sobrepujar aquela e fazer transbordar? Sim. Mas a nossa percepção, a nossa visão, a nossa forma de raciocinar vai estar onde já? Lá. Foi isso que Jesus falou na questão da gente ajuntar tesouros aonde? Onde o ladrão não rouba e onde a traça não consome. Então, nós não estamos aqui para ser radicais, para falar que, né, as pessoas... Não é essa, a gente não está falando disso. Mais uma vez, a gente sempre procura refletir na questão da essência, né, na questão do valor, na questão do que ocupa o coração, do que toma a nossa mente, a quantidade de coisas, de pensamentos, o nível de preocupação que toma a nossa mente, os pensamentos que tomam o nosso coração, aquilo que toma a nossa energia. É sempre nisso que a gente está refletindo. O Senhor pode acrescentar o quanto for, a questão não é essa. A questão é o nosso coração de fato ter uma perspectiva em cima daquilo que é eterno. Paulo deixou isso bem claro quando ele falou com os irmãos, né? Que na verdade ele buscava ou tinha como meta
as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Então, ele queria deixar claro, aquilo que a gente vê é permitido, é lícito, né? Todas essas coisas são lícitas, não há problema, nem todas essas coisas me convêm, tal, mas quando a gente pega essa questão da essência, né, e ele, praticamente muitos irmãos creem que foi ele que teve aquela experiência, independente da discussão teológica, assim, aquela coisa toda, mas de ter realmente, é como muitos de nós não tivessem nunca ido ali, e de repente o Rodrigo já viu o novo lugar. E o Rodrigo volta e conta pra gente, cara, fica tranquilo, aqui cabe X lá, pô, né, o Rodrigo, ele vai ter uma compreensão melhor porque ele teve ali, a gente ainda não foi. Mas a gente lendo também, ouvindo o que o Rodrigo falou, a gente pode imaginar. Foi isso que Paulo falou, olha só, o que eu vi no terceiro, só no terceiro, tá falando nem do último, só no terceiro céu, são coisas que eu não tenho grego, eu não tenho linguagem, não tenho palavra para poder descrever para vocês. São materiais que não existem, que são coisas que eu não tenho como relatar, são inefáveis, eu não tenho como descrever para vocês. Então você imagina o pensamento da pessoa fica onde? O foco do indivíduo fica aonde? Fica no paradoxo. Por mim, eu queria ir, mas eu fico aqui por você. Paulo falou logo depois. Exatamente. Ele tinha, depois. Pô, perfeito. Ele tinha problema pessoal em montar os artesanatos para vender? De se sentir profissionalmente incompetente? De sentir que ele não tem profissão? Ele tinha problema disso? Nenhum, pô. Pelo contrário, ele falava, eu trabalho exatamente para não depender de vocês, que eu sei que vocês trabalham também. Eu não quero ser pesado para a igreja. Então eu mesmo trabalho, eu mesmo tiro a minha renda para não ser pesado para vocês. Ele falava isso. Eu vendo aqui, depois que ele encontrou o Áquila e Priscila também, né, que tinha a mesma profissão, aquela sinergiazinha, eu boto aqui a minha atendia, eu vendo. Cara, pô, escreveu 2/3 do Novo Testamento, tinha toda essa condição de falar, de oferta, de não sei o que, tudo isso. Ele falou, não, cara, fica tranquilo. Eu acho legal quando vocês ofertam, olha o que Paulo fala, por vocês. Para Deus vir uma disponibilidade no coração de vocês. E para socorrer os irmãos de Jerusalém, que tanto abençoou vocês. E agora vocês têm a oportunidade como gentil de abençoar Jerusalém. Mas pessoalmente, Paulo tinha essa tranquilidade, né? E aí a gente percebe que a preocupação era, ele fala, né, que eu preparo vocês, né, como uma noiva para o esposo. Então a preocupação dele, ou ele diz em outra feita, né, eu gemo dores, né, de parto mesmo por vocês, para que Cristo possa ser gerado em vocês. Então quando ele ficou em Corinto e ficou lá 2 anos dispensando todo o conhecimento de Deus, né? E também em Éfeso, quando ele transmite, né, na escola ali tudo aquilo que ele tinha, e quando ele sai para de Éfeso, que ele diz para a liderança, né, olha, eu estou tranquilo, estou com minha consciência tranquila diante de Deus, que todo o depósito eu transmitir para vocês. E Paulo saiu dali sabendo que existiriam líderes ali, né, que depois iriam arrancar a lã das ovelhas, queriam fazer isso. Ele sabia, mas ele não tinha controle disso. Olha que perspectiva para a gente refletir, né? Se realmente, como a gente falou na outra segunda, a gente se decepciona com homens, então está provado da forma mais cabal de que nós nunca seguimos a Deus. Porque se seguimos a Deus e Deus nunca nos decepciona, então por mais que haja intempéries, tropeços na caminhada, pequenas frustrações, essas frustrações ou decepções, ainda que elas ocorram com indivíduos, com pessoas, jamais elas podem nos afastar de Cristo. Jamais elas podem nos levar a tomar uma decisão de estou fora, não quero isso para mim. Então assim, acho que nesses 3 primeiros versículos a gente poderia pensar junto sobre essa questão da resignação. Assim, eu vejo que o maior problema assim, da juventude, assim, da nossa geração, é que as pessoas têm a plena confiança que esse sistema, como pessoas, vai trazer algo, sabe? Vai mudar alguma coisa. Eles têm a plena esperança que ou X ou Y, ou esquerda ou direita,
vai trazer a verdadeira mudança. Enquanto Jesus não estava preocupado com isso. Jesus, de verdade, ele meio que abdicou desses conceitos. Porque ele tinha a melhor campanha política, assim, da época. Porque ele podia falar, eu salvei um morto, sabe, de 4 dias, isso não aconteceu na Terra. Eu curei várias pessoas, mas ele se abdicou, sabe, desses preceitos, desse sistema, sabe. E ele falou, meu reino não é desse mundo, sabe. Você tem que entender que você tem que perder para ganhar, sabe. Você tem que começar de baixo, sabe. Que vocês, mais que vocês cresçam, vocês não serão menores, sabe, em Cristo. Eu acho que o maior problema da nossa juventude, eu acho que está meio que se adoecendo, porque eles estão confiando muito nisso, sabe, desse sistema que já acabou, sabe. Só falta algum... Aí, Rafa, uma reflexão, não é que você precisa responder não, uma reflexão para mim também. Se, quando nós olhamos e nos decepcionamos, né, aqui não tem nenhuma situação política, como você bem falou, se é esquerda, se é direita, se é meio, se é baixo, pouco importa, né, se há esse descrédito total, tá? E se está sobre nós uma mensagem tão poderosa como essa, tão verdadeira, que está ligado à pessoa que criou todas as coisas, a única capaz de consertar todas as coisas. Por quê? Por que então que essa juventude, ou porque eu não vou nem a juventude, porque assim, eu vou trazer essa responsabilidade individual para mim. Por que as pessoas que estão ao meu redor não enxergam isso? Aonde eu falho, Rafael Miranda, aonde eu falho, porque as pessoas estão olhando e elas estão vendo que não tem crédito nenhum, legal, é um fracasso, show de bola. Só que dentro do Edson, dentro do Rodrigão, dentro do João, dentro de mim, há o Espírito Santo. Cara, que é assim, não precisamos falar, estamos no meio, né, de irmãos que creem, então, cara, é o Espírito de Deus. Eu não estou falando conhecimento, não estou falando ser evangélico, ser católico, não estou querendo ser dogmático aqui. Eu estou falando é o Espírito de Deus, que testemunha da verdade. Então por que as pessoas que estão à minha volta não conseguem perceber isso por meio da minha vida? Não conseguem enxergar. É isso que possa acontecer uma conversa com um com o outro. Eu não estou falando dessas coisas pontuais, entendeu? De uma conversa. Por que as pessoas ali que estavam decepcionadas também com Roma, que estavam decepcionadas também com os fariseus e saduceus, por que elas olharam aquela comunidade do primeiro século, e no livro de Atos, a gente não chegou ainda, mas vai chegar lá, diziam que todo o povo, que eles caíam na graça de todo o povo, e que as pessoas olhavam e viam algo diferente no convívio deles. Eu não estou falando individualmente só não, no convívio deles, a ponto deles serem atraídos. E você vê que o processo de evangelização inicial, diz ali em Atos já 3, e Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Acho que essa reflexão é legal no sentido pessoal, assim, né? Porque foi o que a Rafinha falou. Lá, beleza, está quebrado. Só que, pô, Rafinha, se eu tenho 3 bancos, 2 eu tenho uma notícia que está quebrado, eu botar meu dinheiro lá, Edson, o banco está falido, e tem um banco que está saudável, você botaria seu dinheiro em qual? Se tu recebesse a notícia, ó, sei lá, qualquer banco aí, Bradesco e tal, não sei o que, quebrou, a gente não ia acordar amanhã de... Olha só o que a gente iria fazer, olha como é que a gente é. Você falando por mim, se eu recebo essa notícia hoje à noite, eu vou lá no meu banco amanhã, com certeza, não tenha dúvida, eu saco tudo, ou levo para casa ou ponho em que banco? No saudável. A gente não faz isso na nossa vida natural. Não é coerente, nós não pensamos assim, nós não agimos assim. Por que quando chega na nossa jornada espiritual a gente não age assim? Essa é a reflexão.
Porque eu não vou ser usado de tentar responder essa pergunta na minha vida. Mas, pelo menos, eu reparo que eu ainda não pus as fichas todas no banco saudável. Eu ainda não me decidi, Rodrigão. Eu posso estar aqui, posso servir a Deus, a gente pode estar buscando junto, mas no fundo, eu, Rafael, tenho essa consciência, eu não me decidi ainda. Não estou falando desses levantar a mão para Jesus, entendeu? É porque eu acho que chega um certo momento que a gente fala da fé, né? Fala de crer naquilo que a gente não vê, mas convenhamos, é difícil você crer naquilo que você não vê. É difícil você apostar numa coisa que você não tenha certeza humanamente que aquilo ali vai ocorrer, né? Eu vejo muito isso assim, no exemplo da minha vida quando eu fui casar. Que eu sempre, quando eu fui casar, quando a gente estava para casar, eu sempre falei para ela, antes de eu casar eu quero ter minha casa, né? E eu brigava para poder ter minha casa. E a pastora falou assim, então por que você casa sem casa? E aquilo ali para mim era uma coisa que, como é que eu vou casar e não ter onde morar? Né? E aí eu posso dizer que eu vivi experiências com Deus de milagres, assim, de eu não pagar a gente não pagou nem o cartório, que Deus deu o cartório de graça. No sentido assim, no momento que eu não tinha uma estabilidade maior na minha vida financeira, e ela estava desempregada. Então era coisa assim, de louco mesmo. De louco mesmo. E eu fui vivendo isso. Eu acho que é isso, muitas vezes, que a gente não vê. Porque a gente fala do sobrenatural, mas a gente não vive o sobrenatural porque a gente quer ter o natural. Não, a gente quer ter, eu não vejo nem que seja o natural, mas eu acho que a gente quer ter assim, em nós a certeza que vai dar, que você não vai botar o teu dinheiro, a garantia, uma garantia de que você não vai investir no dinheiro no banco que vai quebrar, entendeu? Eu acho que é muito, muito complicado. E uma vez assim, quando eu saí da faculdade, o professor falou para mim no último dia de aula, isso eu lembro claramente, eu fiz teologia e o professor falou assim, olha, o mais difícil na vida de vocês é você não viver totalmente no racional, porque aí você pode se tornar cético. E não viver totalmente no espiritual, porque aí você pode esquecer das coisas naturais que existem. Porque tem pessoas que vivem, não, eu vou deixar minha conta para cá, e o cara vai lá e vai cortar se você não pagar a conta. Então ele falou assim que é você fazer esse equilíbrio. Eu fico imaginando quando Paulo chegou lá, na hora que ele voltou para contar, você assim, com o mínimo de experiência que você tem, você já não de repente você não queria nem contar, você queria continuar lá. Né? Por que eu tenho que voltar? Você pensa assim, eu penso em Moisés na hora que ele foi descer do monte. Não quero. O Moisés, volta lá que o povo tá como? Passou um tempão, eu estou aqui, eu nem vi a hora passar e não quero sair. Né? Eu acho que a gente tem essa questão de saber fazer o equilíbrio. Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, fazendo uma casa para Moisés, para Elias e para Jesus, e vamos ficar aqui que tá bom demais, né? Quando a gente vive essas experiências. Só que ao mesmo tempo essas experiências servem para a gente ir pro vale, porque eles desceram da montanha, então foram pro vale e encontraram já um demoniado de cara lá. Então assim, existe um desafio claro do que a gente ganha ser compartilhado no vale. A gente vai ser sempre enviado para o vale, por mais que a gente tenha experiências aqui no monte, como você colocou, o fim delas vai ser no vale, vai ser para pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão sem resposta. Então assim, primeira questão boa que o João trouxe, assim, esse direcionamento, não adianta, não vou ter uma vida para mim mesmo, a minha vida vai ser, por mais que haja uma experiência de Deus, vai ser por ter contato com um cara que tem o quê?
Não vai ser para ter contato com gente que está todo mundo espiritual, não. Vai ser contato com gente que está na pista, a gente está desesperado, que está com crise, que está maluco, que está no final, que quer puxar uma arma, que quer tirar sua própria vida, que não vê sentido em nada disso. Então, assim, Jesus falou que, na verdade, ele ia pegar a luz e ia botar onde? Onde está escuro. Fazia sentido ele pegar a luz e botar onde está claro? Então, onde ele vai designar a gente? Ele vai designar por lugares escuros. Aí eu vou falar pessoalmente de mim, que eu ouvi a sintonia do Rodrigão. Existe um conflito já aqui. Por quê? Eu aceitei Jesus, amém? Eu creio na salvação. Então, eu não estou falando disso só para também, né? Que às vezes está gravando, o irmão escuta, é só para ter esse cuidado, né? Não estou falando disso. Eu estou falando no conflito que existe na página 2. Porque na página 2, ele quer que eu vá para a escuridão. E eu quero ficar na luz. Foi Jesus que se batizou, nas águas veio o Espírito e desertão. Desertão. Eu quero um lugar seguro, mas ele falou que ia me mandar como ovelha no meio de lobo. Então ele está me enviando no lugar o quê? Perigoso, Rafa. Só que o lugar perigoso não tem problema, porque ele é o general, Deus protetor, refúgio e fortaleza da nossa vida. Só que a nossa mente ainda raciocina como? Se o lugar é perigoso e não se Deus é poderoso para me guardar. Então, enquanto eu estou querendo lugar seguro, Deus fala, eu sou para segurança, pô. Enquanto eu estou querendo providência, que é o natural, Deus está falando comigo, eu sou tua providência. Então faz sentido o que Paulo falou. Irmãos, eu rogo pela misericórdia de Deus que vocês renovem o seu entendimento e não se conforme com o presente século com essa ideia de pensar. Qual é a minha ideia desde que eu nasci? Eu quero ir para um lugar seguro. Deus fala assim, não pensa assim. Eu vou te mandar no meio lá do profeta de Baal, vou te mandar no meio da cova do leão, vou te mandar... É isso, parceiro. Se você não entender, eu não vou passar a página 2 contigo. Você vai ser um cara salvo lutando comigo o resto da vida, igual Jacó. Então, assim, primeira coisa que tem que estar resolvida, negócio de cova de leão, fazer campanha para Deus, não faz sentido no evangelho bíblico. O evangelho bíblico é exatamente isso que você resumiu, né? O morrer é lucro e o viver é o quê? Cristo. Esse é o resumo do evangelho. O resumo que Paulo colocou. O morrer é lucrinho. O viver é o quê? É Cristo. O viver é Cristo. Mas aqui conflita a página 2 com o meu racional do Rafael, do que eu quero, do que eu sonho, do que eu gostaria para essa vida ainda, mesmo como cristão, do que eu gostaria ver os meus filhos, do que eu sonho, do que eu penso. Eu tenho isso. Aí foi o que você falou, eu não posso ser um cara assim, eu tenho isso, não há problema entender isso. O problema é quando isso conflita com o que Deus tem. Aí Deus não vai ter jeito, vai ter que botar o quê? Vai ter que fazer como meu filho fez com José? Vai ter que botar numa carroça para ser vendido, porque senão não ia deixar? É isso? Aí meu filho vai ter que sair do país brigado comigo para ir para outro lugar estudar, por quê? Porque eu não entendi o plano de Deus na vida dele, que não é para estar morando comigo, pô. Aí nós vamos ter conflitos familiares e problemas congregacionais, porque nós não entendemos o que Deus quer na nossa vida. Então vai ter que acontecer o que aconteceu com Paulo, para as pessoas entenderem o que Deus tinha na vida dele. Faz sentido? É coerente o que a gente está refletindo nessa noite? Talvez o lugar mais seguro seja o lugar perigoso que Deus quer que você esteja. O lugar mais perigoso seja o lugar seguro que você acha que você tem que estar. Né? Quando? Olha, exatamente. Isso é muito próprio. Existia um lugar mais seguro para Daniel do que na cova dos leões? Não, porque ali tinha os anjos cercando, meu irmão. Cercando ele. E o leão era igual o gatinho. E o leão não mudou não, porque quando jogaram os caras depois, o leão devorou aqueles outros malucos lá. Então o leão estava amansado, paz. O leão estava amansado pelo Senhor. A autoridade do leão é o seguinte, olha, ninguém toca nesse homem que está aqui. E nenhum leão levantava, aquele lugar era seguro. Mas imagina se Daniel, em vez de dobrar o joelho dele com medo, cedesse e falasse assim, não, pô, vou aguentar essa bronca não, parceiro. Será que aquele lugar não seria perigoso? O lugar de abrir mão da oração? O lugar de abrir mão de ceder aquilo porque poderia gerar um perigo? O que é o perigo? É a fornalha? É a cova? É estar sobre as águas? Ou é ceder isso
em troca de uma segurança pessoal. O que Jesus falou? Que é aquele que preservar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder por minha causa, ganhar-la. Não faz sentido? Refletindo sobre essas questões? A Bíblia é recheada de exemplo. Quem quis ficar onde queria se deu mal. Davi quis ficar onde queria se deu mal. Sadraque e Mesaque se deram bem. Se deram bem. Jonas quis ficar onde quis se deu mal. E aí você vai. Ló foi para onde quis se deu mal. Abraão ficou no deserto. Se deu bem. Então assim, todas essas questões não era legal, pô. Se eu tivesse lá, eu escolheria igual Ló, pô. Diz que parecia a Campina do Éden, mesmo, quando ele olhou aquele verde na planície de Zoar, um lugar lindo. Ele não sabia que lá tinha Sodoma e Gomorra, ele não imaginou. Eu também não imaginaria. Eu lugaria um lugar, estou com briga de pasto, vou levar meus boi para onde? Ainda estão dizendo que eu posso escolher para onde eu vou. Ainda estão dizendo que eu posso escolher? Então vamos lá, será que poder escolher tudo é bom? Ou será que Deus criar circunstâncias para sobrar para mim aquilo que Ele quer não seja mais seguro? O que é melhor, cara? Eu tenho oportunidade? Não, eu quero ficar ali entre o primeiro para eu poder escolher isso. Será que é o melhor escolher? Será que eu, Rafael, tenho segurança para isso? Eu não tenho segurança. Nos principais momentos da minha vida que eu tinha que escolher certo, eu escolhi errado. Por isso que eu me identifico com Ló nesse momento. Eu olhei pela vista, meu irmão. Não adianta eu sonhar com Abraão. Eu não sou Abraão. Eu sou Ló, eu sou o cara que olhei, falei, pô, eu estou nesse emprego, me ofereceram outro que eu ganhei 3 vezes mais, pô. É o que eu contei o testemunho aqui um tempo atrás. E o Deus usou o pastor falando, eu vejo você nesse emprego. Só se você ver, parceiro, porque eu já não vejo, já puxei minha carteira há muito tempo. Eu tinha 24 anos, meu irmão. Depois eu amarguei um deserto ali de 3 anos, eu sentei no meu fio e chorei. Falei, Deus, eu já entendi, desculpa. Passou uma semana, o cara lá de onde eu saí me ligou e falou, apareceu uma vaga. A gente está esperando que você volte, não sei nem como o cara chama o telefone. E Deus falou para mim, eu vou te levar exatamente para o ponto que você saiu da desobediência. Ele fez eu voltar, tudo aquilo foi para o mesmo lugar, para a mesma vaga, para a mesma empresa e para o mesmo emprego. Agora, você vai ficar aqui para me obedecer, agora eu vou voltar tudo de novo. Não foi onde o machado do cara caiu? Não foi ali onde caiu o teu machado? E ele não fez flutuar onde caiu o machado? Na minha vida foi assim. Porque às vezes a gente não... As pessoas, elas oram, por exemplo, né? Pai nosso que está no céu, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas não sabe. Quando você chega para Deus e fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, e às vezes quando a vontade dele vai totalmente contra aquilo que você imagina, você reclama. A gente dá um jeito de nem orar assim. Nem orar assim, eu digo por mim. Eu já mandei o Miguel, porque eu achei assim que ele era profetada. Já coloquei na minha cabeça, Rodrigão, que aquele é de Deus, 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 Deus. Eu só fui aprender quando? Quando eu chorei no meu filho. Aí eu tive que reconhecer, pô, Deus falou comigo, Deus me orientou, Deus levou uma pessoa na casa para orar por mim. Deus falou tudo, eu estava obstinado, eu não queria, meu irmão. Eu tinha 24 anos, queria botar dinheiro no bolso, essa é a verdade. Acabou, tira a máscara. Eu queria botar dinheiro no bolso, parceiro, eu quero 3 vezes mais e fui para a rede hoteleira para comer em restaurante bacana. Era isso que eu queria. Eu queria viver aquilo. E Deus deu linha na pipa. 2 anos depois puxou minha corda. Quando ele puxou minha corda, meu irmão, eu fiquei sem chão. Aquele deserto. Tive que reconhecer, passo a passo, um processo de aprendizado. Obviamente passei por todo esse processo de humilhação. Agora a gente não tem tempo, acho que não é o momento, mas assim, então assim, o que eu acredito assim, que nesse momento é algo que é oportuno para a gente extrair desse momento? A resignação do Senhor. Eu tenho que passar por isso. Eu não estou falando com as pessoas desejarem sofrimento, trazer sofrimento, aceitar, não é nada disso. Eu falo assim, quando você discerne que aquele processo é do Senhor, você vai se submeter àquele processo. Olha só, Jesus não era o Filho de Deus, Rafa, mas quando ele reconheceu João Batista como profeta, a unção estava sobre João Batista naquele momento. Ele foi enviado para preparar o caminho. O que ele falou para João Batista? João Batista falou assim, mas pô, calma aí. Eu aqui teria que ser batizado por ti. Por que tu vens a mim? O que Jesus falou? É necessário que se cumpra toda a justiça. A quem o Pai ungiu nesse momento? Quem tem autoridade na terra para fazer isso? É você. Eu, olha só, sou o Filho de Deus, meu irmão. O Alfa e o Ômega. Eu vou baixar minha cabeça, mergulhar nessa água, você vai botar a mão na minha cabeça.
Caraca, meu irmão, a gente é cheio de frescura para ouvir as pessoas. A gente é cheio de disse-me-disse, a gente segrega, bota aqui esse cara espiritual, outro é carnal, esse é isso e aquilo. A gente só ouve quem a gente quer, quem a gente acha que Deus fala. A gente é todo confuso. Jesus falou assim, a autoridade está sobre quem? Está sobre você? Eu vou me submeter. É necessário que se submeta à justiça. O que ele falou agora aqui para Pilatos? Ele só alertou Pilatos, a autoridade está sobre você, cara. Você não teria nenhuma autoridade se meu pai não te desse. A sentença que você der, cara, eu vou me submeter. E olha que eu posso chamar aqui legião, meu irmão, de anjo, para acabar com essa história. Mas eu vou me submeter. Porque eu estou vendo na tua autoridade a autoridade do meu pai. Mais na frente em Atos, quando as autoridades religiosas pedem a Pedro e João para não pregar o Senhor, o que eles reconhecem? Que essa autoridade aqui não era uma autoridade do Senhor. Então ele fala, cara, aí agora não dá. Você quer que a gente obedeça a Deus ou aos homens? Então olha como é importante discernir. Quando você vê, quando Davi viu, não, ungido do Senhor. Pô, o capa está tudo errado, mas não vai ser pela minha espada. Não sou eu que vou achar injustiça nessa situação. Deus vai resolver essa questão. Então aqui a gente está percebendo um discernimento claro do Senhor, autoridade sobre Pilatos, acabou. Eu vou descer, não vou falar nada. Mas olha como é difícil hoje, gente, no roda-roda das congregações. Fica um mês aqui, não gostou. Vai para lá, fica 2 meses, não gostou. Fica no outro lugar, ouviu o que não queria. Vai 3 meses. E às vezes a gente conversa com outros amigos e tem um mundo de gente rodando. Rodando não tem problema. Eu não estou querendo... Eu não estou querendo dizer que seja um problema em si mesmo. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando a motivação que faz mudar. Porque às vezes o Senhor muda mesmo, no arraial, leva, não é essa a questão. A pessoa só quer escutar aquilo que é pro bem. Não é que seja pro bem dela. É que na visão dela, na visão do ego dela, é o certo. Se Deus falar para ela, ou usar alguém, hoje em dia eu não falo nem profeta, seja às vezes na Bíblia mesmo, o pastor pregando, e a mensagem é direcionada, você está passando aquela situação, mas a pessoa olha tanto para si, não aceita, que ela vai falar aqui para o outro. Não, essa mensagem não é para mim, é para o outro. Deus não falou comigo, ela estava falando com ele, mas vai passar para o outro, porque não foi aquilo que ela queria ouvir. Então, eu creio que isso é importante, assim, passei por uma experiência recente, deve ter uns 4, 5 anos disso, assim, que eu, muitos anos em uma localidade, então, quando chegou um momento de uma disciplina minha, eu lembro de vários amigos meus falando isso, que isso, cara, tu vai ficar aí? Pô, vai para outro lugar, mas eu falei assim, cara, se o Senhor me deu tanto crescimento aqui, e agora chegou o momento de ser disciplinado aqui, como eu vou sair? Como eu não vou passar toda essa disciplina? Se aqui eu tive crescimento, se aqui Deus acrescentou sobre a minha vida, por que quando chega o tempo de disciplina não passarei aqui? É claro que eu tenho que passar aqui. Não há dúvida. Tomar qualquer outra decisão na minha vida, já era um momento mais de sobriedade da minha vida, né? Vai ser ilusão, cara. Isso é pura ilusão. Pura ilusão. Então, assim, essa é uma reflexão, assim, muito atual, potente para a nossa vida. A gente percebe que, olha só, mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam o que eu estou trazendo a vocês, para que vocês saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Ele não achou motivo. E ele encheu Jesus de tapa na cara, de açoite e coroa de espinho. Isso é porque não tinha motivo. Ele na verdade, apenas satisfez o que aqui? A fúria dos fariseus e saduceus. Pô, os caras estão me enchendo o saco, mano. Que pressão. Desce nas costas dele, dá uma arrepiada nele, trouxe ele e falou, meu irmão, o que vocês querem mais? Não tem motivo o cara tá apanhando. Não tem motivo para isso. Olha o que ele falou aqui. Não tem motivo, não achei nele acusação. Olha só, então Jesus estava sofrendo o quê? Injustamente. Carta de Pedro, o que ele fala para as igrejas? Irmão, se você tem que sofrer por alguma coisa, sofra por alguma coisa que você não plantou. Porque se você está sofrendo por algo que você mesmo plantou, pô, aí não tem valor nenhum. É igual amar o cara que te ama. Pô, parceiro, aí é água, aí todo mundo e tal, até o traficante, é geral, não tem problema. Sofra por algo que você não plantou.
Sofra por algo que você não tem culpa. Que você não botou a colher. Que você não gerou. Para que aí sim você o quê? Resplandeça e demonstre que você é filho do Pai Celestial. Tá entendendo, Rafinha? Porque as pessoas quando olham pra gente não veem? Não conseguem ver isso? Porque a gente não quer sofrer, parceiro. A gente não quer sofrer nem pelo que a gente plantou. Quanto mais para aquilo que a gente não plantou. A gente não quer ser lançado como ovelha no meio dos lobos. A gente não quer ser luz para ser colocado na escuridão. A gente não quer. Então fica um conflito de decisão. Então, é como a gente compartilhou de Pedro. Eu olho para a minha vida e falo assim: Senhor, eu vou me render. Me dá mais um pouco de tempo. Me ajuda a me decidir. Uma oração talvez um pouco mais sábia. Parar de falar demais. Às vezes eu falo demais, falo pra caraca. Deus, me ajuda a me decidir. Me ajuda a chegar nesse equilíbrio. Porque quando Pedro precisou pagar o imposto, ele pescou o peixe e tinha 2 moedas. Me ajuda a me decidir. Me ajuda nessa página 2. Na página 1, ok. Mas eu não quero passar toda uma vida. Não é toda uma vida, irmão. Eu não estou falando aqui de toda uma vida, de que a gente não... como as pessoas colocam às vezes, não fez nada para Jesus. Não é isso. Não é essa a questão. Não é uma questão de medir, de quantificar. É viver toda uma vida e não poder confiar num Deus que eu tinha todos os dias, todas as oportunidades de fazer. De poder viver ao lado de um Deus que todos os dias eu tive essa possibilidade. E não vivi não por causa da ausência, da demonstração de quem Ele era. E sim, como João falou com a gente, pelo meu receio pessoal. Pelo quê? Eu não quero que Deus me dê o pão de cada dia. Eu quero que Deus encha a minha estante. Eu quero olhar a minha estante, abrir a minha estante e ver comida. Isso me traz paz. Se a gente fosse sincero, dentro desse processo que eu passei de humilhação, era isso. Eu lembro, eu falei assim: Deus, eu queria tanto isso. Bater uma pessoa no meu portão, trouxe. Aí Deus falou comigo aquele dia, porque teve um dia que eu voltei, parei o carro, não tinha nem gasolina, não tinha nada, né? Comprei um ovo, botei com arroz, não tinha mais nada para comer. E Deus falou comigo assim, nesse processo de descer mesmo, né? Não tinha como. A moça passava roupa para mim, eu falei: olha, sinto muito. Ela não tinha emprego, a mãe dela estava com câncer no INCA, ela acordava 4 horas da manhã para levar a mãe dela. Ela virou para mim e falou assim: Rafa, não precisa não, eu passo a sua roupa sem você me pagar. Eu falei: Deus, não faz isso comigo não. Eu lembro aquele dia chorando, Deus virou para mim e falou assim: eu vou quebrar toda a tua soberba e vou te mostrar que quem te sustenta sou eu. Não é o teu salário, a tua capacidade, o teu estudo. Eu voltei chorando da casa da mulher aquele dia. Eu falei assim: o senhor não vai fazer isso comigo. E a disposição daquela mulher de idade, meu irmão, em fazer aquilo por mim, irmão, eu fui ficando cada vez menor. E naquele dia eu falei assim: Deus, mas o que você está querendo? Pede, eu mando entregar na tua porta. Mas eu não quero isso, eu não quero viver assim. Eu quero poder comprar, encher ali e pegar o que eu quero. João, naquele dia eu descobri que eu não queria nem confiar em Deus, cacete. Rafa, eu não queria nem viver nada, meu irmão. Era tudo uma ideia na minha cabeça. Eu lia, eu conjecturava. Era uma ideia, mas eu não queria. Eu não queria viver como Elias, eu não queria que o corvo trouxesse. Eu acho bonito, Elias, no Quiriate, o corvo trazia o alimento, mas eu não queria aquilo. Aquilo se chocava comigo. Se chocava com meus ideais, com meus planejamentos, com o que eu estudei. Chocava. Queria aquilo. Só que Deus sabia que eu não queria. Mas e eu na minha religiosidade, Edson, que achava que não pensava assim? E para Deus me mostrar que eu pensava assim, Ele teve que me colocar numa circunstância e falou assim: Rafa, não estou com problema porque você não quer confiar em mim. É como fosse assim, num relacionamento de amizade. Não estou com problema contigo porque você não quer confiar em mim. Não estou com problema que você está duvidando de mim. Eu só quero te mostrar como você pensa, cara. Eu só quero te mostrar com a tua real opção da página 2, cara. Eu sei que tu me agradece porque eu morri pelo teu lugar, porque eu paguei teus pecados, entendeu? Porque eu fiz tudo por você, eu sei. Mas aqui na página 2 você não virou e não conseguiu ler ainda o que você é, o que você vive.
Então eu estou te botando nessa situação para você ver que você não quer. Se não, você falar assim, louvado seja Deus, ó, chegou agora aí, oh, que maravilha, vamos botar na mesa e agradecer que entrou hoje o pão desse dia. Mas não era isso que eu queria. Isso foi um choque muito grande. E aí, Rafinha, volta, por que as pessoas realmente, quando olham nessa situação? Porque existe um confronto, existe uma dificuldade. Cada dia que a gente tem que optar muito mais do que fazer o certo no sentido religioso. Fazer uma opção muito mais séria do que ajudar a senhora de idade a atravessar a rua. Que muitas vezes as nossas ações podem até mascarar uma decisão que ainda não foi tomada. Porque eu vou fazer muita coisa para falar, pô, tá? Tô legal, assim, se chegar naquele dia, Jesus, ó, minha mão tá cheia, eu fiz bastante coisa. É isso, só que a gente não tem a cara de Paulo dizer isso, mas é mais ou menos isso. Orei, jejuei, busquei, li a Bíblia, servi a armadura, não sei o que, Mas Deus falou assim, cara, tu não é um boneco. Tu não é um fanático religioso, tu é o meu filho. Vocês são meus filhos. E o que eu quero é que vocês desfrutem da paternidade que eu presenteei vocês. Isso é um presente. A adoção é um presente, é como uma criança que viveu órfã durante 13 anos e de repente alguém chega lá e adota. E ela simplesmente, depois do jantar, pega um pedaço de pão escondido e vai para a cama dormir. E você vai botar o lençol nela e fala, por que esse pão? Não é para eu tomar café amanhã, mas calma, você não precisa. Mas de manhã você vai levantar e tomar café. Ele falou assim, mas eu não sei se vai ter. E ele traz o pão para dentro da cama, cara. Porque ele não acredita que no dia seguinte, ele não entendeu a adoção. O que ele viveu no orfanato, o que ele viveu na Funabem foi tão pesado. O que ele sofreu, a escassez, a forma de vida que ele teve, foi tão feroz que ele não entendeu a adoção. Eu estou exatamente nesse ponto da vida cristã. Eu estou tentando entender a adoção. Deus, que é Pai, adotou a gente em Cristo Jesus. E deu um espírito não de temor que grita dentro da gente e testifica que nós somos filhos dele. A adoção está feita, meu irmão. Paulo disse assim, se ele nos deu o seu único filho, também nos dará também todas as demais coisas. Paulo te falou o seguinte, cara, some com esse assunto, meu irmão. Para com esse receio. Para com esse medo com essa questão. Ele deu tudo. Ou você é envolvido pelo conceito da adoção, ou eu sou envolvido pelo conceito da adoção, ou eu creio que ele adotou de fato a gente. E para provar isso, ele deixou o penhor, que Paulo falou que é o Espírito, habitando dentro de nós, cara. Que a gente sente que não é algo nosso, quando se move dentro de você, quando você sente a presença de Deus, você sente a presença de Deus, porque você tem o Espírito de Deus. Você sente, é a conexão. Você fala, Deus está nesse lugar, cara. Você sente a presença de Deus onde você estiver. Porque Ele deu essa conexão para você. Ele deu essa conexão para mim. Ele deu essa paternidade. Cara, a salvação é uma porta. A graça é um presente. Mas a paternidade é uma explosão de Deus para um homem que foi feito de barro, cara. E que agora Ele chama de filho. E que Ele derramou o sangue dele naquela cruz para fazer essa obra de paternidade. Que vai além da salvação, cara. Que além de dizer, pô, eu sou salvo, eu sou isso, vai além. É filiação. É o que Paulo falou. Deus foi muito além. Não adianta, cara, a gente... É aquela questão, o que adianta? Esse final de semana eu estava num lugar onde teve a história da escravatura e tudo, e a pessoa estava falando. Na casa, aqui viviam os escravos e tal. Eu tava, pô, achei aquilo demais, é uma parte muito histórica e tal. Eu falei, cara, os caras devem ter sofrido muito e tal, ali no quarto dos escravos e tudo. O cara falou assim, o pior dia da escravidão foi o dia seguinte. Porque ter um escravo era caro. Se o escravo morria, ficava na conta de quem? Do barão. Se o escravo ficava doente, não trabalhava, ficava na conta o quê? Do barão, tinha que dar remédio pro cara. Se você fosse um barão, tu queria um escravo fraco ou um escravo para plantar café? Um escravo para produzir? Quando chegou no dia seguinte, falou, parceiro, tu é livre. E se eu morrer? O problema é teu, pô. E se tu ficar doente? O problema é teu. Tu vem, trabalha, no final eu vou te pagar. Mas se acontecer isso, o problema é teu, pô. Mas se ele me quebrar fora, o problema é teu, pô. Onde eu vou morar? Onde vai morar? O problema é teu, pô. Agora eu vou te dar... Você é livre, cara. Você é livre, pô.
Vem aqui, trabalha, você ainda vai comer, eu vou descontar e tudo está aqui. Cara, não foi essa a liberdade que o Senhor nos deu naquela cruz. Foi isso que o povo não entendeu do Egito. Não foi uma liberdade, eu tiro vocês de Faraó e largo vocês onde vocês quiserem. Eu liberto vocês para vocês serem meus. Aí está a liberdade. Vocês vão ter um Senhor. Não vai ser bagunçada a coisa. Vocês vão prestar conta a mim. Essa liberdade que vocês sonham de sair do Egito para fazer o que quer, ela não existe. Ela é destrutiva. Senão não seria libertação. A libertação sou eu, sendo criador, libertar vocês e tomar vocês como propriedade para mim, se voluntariamente vocês entenderem isso, porque tem um lado voluntário, o cara não era obrigatório, o cara não necessariamente precisava sair do Egito, ele saía se ele quisesse, pô. Se ele quisesse continuar, ele continuava. Ele estava seguindo o povo, se ele quiser, ele podia botar uma conta de obrigatório. E Deus, algum dia deixou de mandar o maná? Até no dia que o nego errava e pecava, o maná faltou, João? Ah, mas o cara errou, o cara faltou o maná. Eles guardavam, né? É. E ainda guardava, quando chegava no dia seguinte, Deus ainda deixava apodrecer para mostrar que tinha que ser por dia. Tinha que ser por dia. Então assim, Deus deu a roupa, a veste, tudo aquilo que a gente já conversou, deu. Então não foi uma libertação solta. Não foi uma parada sem vínculo. Não foi uma ajuda para a gente chegar um dia, chegou lá, ajudou aquele orfanato. Não, não. Ele adotou a gente, ele trouxe a gente para ele em Cristo Jesus. Ele falou assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo, ainda mais impressionado, registrou para a gente, nada e ninguém do presente século, nem do porvir, nenhuma criatura, nem fome, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, ele falou. E falou isso não porque estudou e tal, falou isso porque ele viveu isso e começou a entender, começou a olhar, Deus, não existe nada. Pô, nem eu estou apanhando, mas nada pode me separar do teu amor. Tudo eu vejo a tua mão, tudo eu vejo o teu cuidado, tudo eu vejo o teu zelo, tudo quando o cara me dá um tapa na minha cara, Senhor, para eu não ficar, para eu descer, porque se eu subir também, olha a coisa aí, ó, vai desbarrancar, então o Senhor já me coloca no meu lugar, o Senhor já dá aquela baixadinha para eu ficar aqui, o Senhor já me cerca aqui, guarda ali, me livra de um negócio que eu nem vi. O Senhor vai à minha frente, vai à minha retaguarda, vai à minha direita, vai à minha esquerda, o Senhor é a sombra, o Senhor é rochedo, o Senhor é escudo, o Senhor... Só que existe um aspecto dessa decisão da rendição, que é o que hoje paira sobre a cristandade, paira sobre a nossa vida. Reconhecemos que Jesus nos aceitou, que nos recebeu, que nos perdoou. Cremos nesse perdão, lembramos dele muitas vezes e da sua ressurreição em momentos de ceia. Vemos novos irmãos serem batizados e nos alegramos, porque vemos pessoas dando testemunho público que pertencem ao Senhor. Mas quando chega na página 2, entra a crise, do qual as pessoas que estão fora, quando olham para a gente, não entendem. Como é que um cristão pode dizer que é ótimo, o céu e tem medo de morrer? Como é que pode? O cara não entende, Rafa, ele está de fora. Como é que pode um cara que diz que Deus é isso, mas o cara, irmão, está fazendo conta de mísero aqui? Está quase me escalpelando aqui na situação. Como é que... E a gente, olha como é que a gente é. Eu já me peguei nisso. Muitas vezes, pô, tá vendo a Rede Globo? Os caras metendo o pau em cristão. Se fosse macumbeiro aí, ó, não metia o pau. Até o dia que eu entendi, falei assim, caraca, o cara tá certo, meu irmão. O cristão que não tinha que estar fazendo o cara tá certo. Quem diz que anda assim é o macumbeiro? O macumbeiro diz isso. O macumbeiro, ele diz que você não pode ter aquela vida assim, assim, assim. Não, pô. Ele fala alguma... Quem diz isso? Não é o cristão? Quem fala de descer? Quem fala de ceder? Quem fala não morrer? Quem fala de ser fiel? Não é o cristão? Então o mundo vai cobrar, meu irmão. O mundo vai cobrar. E a gente ainda vai achar feio. O mundo teria que olhar para quem? Para os filhos da luz. E nós ainda ficamos indignados com essas coisas. E até falamos, né? Muitas vezes você vê postando no Facebook, aquela coisa toda. Mas, irmão, calma aí. Você está onde? Você está em que mundo?
Se você é o único e eu, nós, que estamos aqui, não somos daqui, que somos luzeiro no meio das trevas, que somos sal e que anunciamos essas coisas sobre misericórdia, sobre chorar com os que choram, tudo isso, e você acha que a gente não vai ser cobrado disso? Claro. E que bom que a gente é cobrado disso. Não é que bom? Não foi lá o testemunho que a gente... acho que eu não falei isso, mas foi o testemunho do rapaz que eu vou preservar o nome, mas assim, um rapaz de uma certa localidade, que não é daqui, não é perto e tal, do louvor, assim, podia ser qualquer palavra, não tem nada, foi o caso só específico. E aí os colegas saíram para passear, e aí ele pegou o bonde com os 3 colegas e foi para Rua Barão. Rua Barão não tem boa coisa, né? Foi lá para dar um tapa no pó, Edson. Quando estava descendo, a polícia deu um tiro. O tiro pegou em quem? Tinham 4 dentro do carro, Edson. Você acha que o tiro pegou em quem? No único que era cristão, pô. Que não deveria estar ali. Que estava pegando um caminho que ia dar ruim para ele. Aí você fala assim, o tiro perdido? Não. O tiro achado. Passou de raspão, mas segundo o médico, como era fuzil, era para ter estraçalhado a cabeça dele. Alguma coisa que o médico não consegue explicar. Na verdade, desviou pela forma que o tiro pegou. Esse amigo meu, que é pastor, que estava por um outro problema que não tinha nada a ver lá, né, foi visitar ele na maca. O que aconteceu? Conversaram. Ele voltou para o Senhor. Voltou para o Senhor no sentido firme. Que ali o Senhor acabou usando esse irmão como vaso e falou assim, cara, o que tu está fazendo? Não estou entendendo. E você já não ficou para trás? Tu já não curtiu isso? Isso já não acabou? Você já não enxergou quem é Cristo? Para que tu vai dar uma cheirada? Vai te levar aqui, tu já sabe, cara. Vai te levar no poço. Vai dar um vum, depois tu vai cair, tu vai parar onde, cara? Isso já foi. Deus te colocou agora nesse hospital, nesse leito, para a gente ter essa conversa aqui, meu irmão. O tiro só pegou em você. E eu não era nem para estar nesse andar, nem nesse leito, nem nesse lugar. E estou aqui, pelo amor que Deus tem à tua vida. Ele fez a gente se encontrar aqui para a gente ter esse papo. E para você entender que essa fase na tua vida já acabou, meu irmão. Segue adiante, parceiro. Agradece o teu livramento, que era para você estar bobo, era para você estar sem responder. E o médico não está entendendo o que está acontecendo. E você está bem. Você conseguiu ver o despertamento que Deus deu agora na tua vida? Você conseguiu ver que Deus te pegou na curva antes de você descer a ladeira, que tu ia descer uma ladeira feia pra caramba. E o amor de Deus te segurou naqueles 45 do segundo tempo. Ele começou a chorar. E se quebrantou de verdade naquele leito de hospital. E naquele momento de aflição, ele realmente tomou uma decisão maior do que aquela decisão inicial que ele havia tomado lá atrás. Que era uma decisão, mas mais ou menos uma decisão, vamos colocar assim. Isso, palavras da boca dele e tudo. E no final, é uma coisa impressionante, mas Deus não glorificou o nome dele. Se a gente olhar uma história, se a gente olhasse isso num jornal, numa história, a gente não entenderia. Mas essa situação específica que aconteceu, que a gente acompanhou de perto, depois ele, vou voltar para te visitar, vou te acompanhar, aquele apoio, aquela ajuda e tal. Assim, deu para ver claramente essa situação. Então, assim, todos esses aspectos estão no controle de Deus. Fala, se tu podia ter, a gente podia ter falado a mesma coisa, trocando o texto. Tu pega Romanos 8, é isso. Assim, uma convergência muito absurda. Estava aqui passando hoje, é um absurdo a convergência. Fala, aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecido, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho. Aí ele fala mais abaixo, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Aí mais embaixo ele fala, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus. Aí ele fala mais abaixo,
Porque a criação, a natureza criada aguarda com grande expectativa o que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que a natureza criada geme até agora com dor e parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, ansiosamente como a adoção para filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Ora, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Porém, dessa mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. E aí ele falando, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama, que foram chamados por Deus. Muito apropriado mesmo. Todos os versículos foram falados. Todos. Se você pegar Romanos 8 até o 39, todos foram falados. É muito apropriado. E assim, irmãos, só para tentar também não, né? Em nenhum momento esse meu amigo foi duro. Tá? A questão aqui, ninguém tá aqui para criticar se o cara ia cheirar o pó. Ninguém está aqui para criticar, para fazer juízo de valor. A nossa bala não vai achar todo mundo. Vai achar todo mundo. A minha bala foi outra. A dele foi esse, a minha foi outra. Então ninguém tá só naquele momento para ajudar. Cara, tu entendeu isso? Beleza, isso aconteceu. Mas tu entendeu a parada? Tu sacou qual é a ideia que Jeová te deu? É essa. A minha ideia ele sacudiu de outra forma. Tirar aquela ideia um pouco de puritano, no sentido errado, hipócrita que existe, de muitas vezes apontar, julgar, fazer juízo de valor quando a minha conta é muito maior do que aquele, quando na verdade a minha cegueira é muito maior daquele que eu aponto, que é o que Jesus exatamente fala, né? E apenas falar, cara, é isso. Hoje essa bala te pegou, amanhã outra bala pode me pegar. A bala da justiça própria. A justiça própria pode me levar a um lugar de ruína pior do que o cara da cocaína, porque pode me levar a um ponto. A justiça própria faz isso. Leva um ponto onde a pessoa não perdoa ninguém, meu irmão, e termina numa amargura de dar dó. Porque você acha a pessoa certa. Não, né? Que errou foi você, meu irmão. Você não adianta. Pessoas vão a uma amargura tão profunda que terminam num vazio pior do que o outro cara que está lá. Então a gente não está aqui para amar menos, juízo de valor, não é nada disso. Era apenas mostrar o cuidado, o zelo de Deus e nas formas como Deus encontra, que não cabem a nós julgar se Sansão teve os olhos furados para ver, se Jonas viajou numa baleia para poder chegar no seu destino, se Davi chorou aquelas lágrimas todas e perdeu o primeiro filho de Betseba antes de Salomão. Não estamos aqui para fazer juízo. Se Pedro chorou amargamente quando ouviu o terceiro galo, todo mundo ouve o terceiro galo. Todo mundo em algum momento da sua vida cristã vai ouvir. É pertinente à experiência, ao crescimento. Então, o objetivo é apenas que a gente não se perca nessas questões, mas que a gente realmente centralize cada vez mais Cristo, quem Ele é, o seu coração, a sua forma de nos encontrar, a sua forma de nos ligar a Ele, de nos conectar a Ele. Sabe? A ponto de que a gente não se veja longe dele, não pelo que a gente é, mas por aquilo que ele fez pela gente. Aquilo que Paulo falou, o amor dele me atrai. Eu não tenho um imã que você põe assim? Me atrai. Não é porque eu sou bom crente, não é porque eu busco a Deus. Ele me atrai. Quando eu paro para orar, é ele me constrangendo. Quando eu paro para ler, é ele puxando a conversa comigo, não eu puxando a conversa comigo. É a gente realmente conseguir entender quem é ele e quem somos nós. Qualquer coisa que a gente atribua muito a gente dura pouco. E ela conta para a vaidade. Você pode reparar o discurso, meu ou de qualquer um, meu irmão. O cara começou, estou buscando, estou não sei o que, estou isso, um monte. Vem a vaidade. Eu já vi isso com muitos amigos profetas. Aí daqui a pouco o cara entrega um rolo que não é de Deus. Aí você não entende. O que é? É Deus trazendo o cara de novo para a dependência. É o cara passando uma situação de vergonha para entender o quê? Que ele tem que ficar no sapato para ouvir Deus. Que aquele dom não é dele. Aí ele mandou uma que não é. Aí logo para o irmão cri-cri. Deus é assim mesmo. O irmão cri-cri mete o dedo na cara dele. Tu é um profeta 7, meu irmão.
Tu é um 7, aí mexe na cara dele. O que é aquilo, meu? É Deus guardando o cara, parceiro. Senão daqui a pouco o cara se acha Deus na terra. Porque o cara prega bem, porque o cara entrega um mistério, porque o cara falou. Então o que Deus faz? Senta aqui na cadeirinha, parceiro. Estou te guardando, meu filho. Eu estou te guardando, te livrando dessa situação. Então, muitas situações que a gente passa de constrangimento são para guardar a gente. Guardar a nossa jornada cristã, a nossa caminhada cristã. E a gente viu nesses 3 primeiros versículos toda essa questão da resignação. Só para a gente avançar um pouquinho por causa da hora também, né? Ah, claro, desculpa, vai. Legal, o Edson está aqui hoje, está presente. Ele acompanhou parte da minha peleja aí no final do ano passado, me ajudou bastante nesse caminho aí do Senhor. E eu achei engraçado que o Rodrigão falou ainda agora a respeito da bala perdida. Quando eu estava muito mal, quem me deu um abraço, quem me ajudou a me levantar, realmente foi Edson, Papai do Céu, tudo isso aí, mas o que ele falou para mim um dia eu não esqueci, que foi uma coisa que hoje me veio a recordação, quando falou dessa bala perdida. Eu falei assim para Edson, eu vou sair dessa, vou ficar bem, entendeu? E não vai mais acontecer. Aí ele falou assim para mim, cuidado que pode acontecer de novo. Aí o Rodrigão falou agora, não, todo mundo aqui já recebeu sua bala perdida, deixa o pulo para não pegar outra, irmão. É fácil. Eu tenho medo de tomar nada. O Edson me ensinou isso alguns meses atrás, entendeu? Aí a gente começa a se orientar, vai embora a parte da vaidade, entendeu? E você começa realmente a temer o que a gente tem que temer mesmo pelo Senhor e buscar o tempo inteiro para estreitar a relação, entendeu? Para ele estar sempre ali te catucando, bicho, vai devagar, entendeu? Não é assim não. Isso aconteceu comigo, eu achei mal barato essa conversa agora no finalzinho. É verdade, eu não, não não, mas parceiro, não, glória a Deus. Pilatos respondeu, levem vocês e crucifiquem ele, né? Então assim, isso faz parte de um processo, que era o mesmo processo que era utilizado, né, na identificação do cordeiro e na separação e na preparação. Então, como a gente acho que relatou, né, tudo isso está acontecendo perfeitamente. Jesus entrou no 10º dia de Abib, ou seja, foi separado como cordeiro, né, 4 dias antes do 14º dia, né? Precisava de um sacerdote para identificar o cordeiro. Isso havia acontecido. Qual foi a função de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, como profeta, identificou o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus está aqui, claro, hoje aqui nesse texto, 14º dia de Abib, a partir das 18 horas, para ser imolado e sacrificado, só que ele tem que ser inspecionado, não podia ter defeito. Certo? Quando ele passou tanto por Anás como por Caifás, eles perceberam o quê? Que não tinha defeito em Jesus. Eles tiveram que pagar a testemunha para mentir. Porque não tinha defeito. Ele foi para a mão de quem? Dos gentios, de Pilatos. Pilatos olhou e falou o quê? Não vejo o quê? Mal algum nesse homem, Rafa. Isso faz parte de um processo de inspeção. O mundo está olhando e está falando assim, não tem defeito nesse homem. Não existe defeito nesse homem. Não existe motivo aqui na terra para esse homem ser crucificado, senão um motivo que seja do céu. Não tem, Edson, um motivo. Os judeus olharam, os gentios olharam, o profeta acenou, e não há motivo para esse homem subir naquela cruz. Isso tem que ficar claro para o mundo espiritual. Toda a treva está olhando isso, tem que ficar claro. Esse homem aqui não tem pecado. Ele é justo, isso antes do sacrifício. Precisava ser feito, como eles olhavam as patinhas, o sacerdote tirava todo o animal para saber se aquele animal estava perfeito, não tinha ter problema nos olhos, nada, tinha que estar perfeito para o sacrifício. Aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está sofrendo toda a inspeção e não se acha defeito nele. Ele está pronto para ser imolado. Ele está pronto para pagar por todos os nossos pecados. O sem defeito pagando pelos que têm defeito. O puro pagando por aquele que é impuro. O justo, como Paulo falou em Romanos 5, pagando por aquele que é injusto. Aquela, sabe, aquele que não merecia dor, recebendo toda a nossa dor. Não é aquilo que Isaías falou? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os profetas, a lei, tudo apontando para ele, tudo demonstrando que ele é o cara, que ele é a centralidade do Pai. A voz do céu falou claramente: eis o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz totalmente.
Quando estavam no monte da transfiguração, como a gente falou, esse é o meu filho, a ele eu vi. Ele é o alfa, ele é o ômega, como o escritor de Hebreus deixou claro. Por outrora, Deus falou por meio de profetas. Hoje nos fala por meio do seu Filho, Hebreus 1. Mostrando toda a centralidade. Cristo é o verbo de Deus. Ele é o alfa, o ômega, a luz do mundo, o pão da vida, a ressurreição. Então, tudo isso foi uma marca deixado claramente identificando quem era ele. E agora ele está pronto para ser imolado. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais aterrorizado, porque, na verdade, no versículo 7, os judeus, porque ele se declarou filho de Deus. Então era uma blasfêmia, claro, porque não é um filho de Deus como nós imaginamos hoje. É um conceito um pouco, mesmo sendo vulgar no meu exemplo, só para dar uma ideia, Um filho de crocodilo é o quê? Tem a mesma natureza, filho de crocodilo é crocodilo. Essa declaração de ser filho de Deus foi uma blasfêmia para os judeus, porque os judeus explicam isso, falam isso naquela discussão anterior que a gente viu, porque dizendo isso ele se fazia igual a Deus. E ele tem a mesma divindade, a mesma deidade. Lembra que ele declara? Eu e o Pai somos um. Quando nós estávamos no princípio da criação, toda aquela história. Então, aqui é o Filho de Deus com letra maiúscula. Ele estava sendo acusado por aquilo que ele era, João. Ele era. E uma coisa que eu estava dizendo, quando eu estava estudando sobre isso, tem um livro que fala sobre, não sei se você já ouviu falar, Jesus o Revolucionário. Aí vai contar a questão de que Jesus teve a cruz, mas também pelo discurso dele e tudo. E uma coisa interessante é que, como Jesus, naquela época, também existiam outros, que às vezes a gente também não fala disso, outros que falavam que era o Filho de Deus. E por que só Cristo foi ser crucificado? Porque é isso que tu está falando, é a essência. Era a mesma essência. Ele era. A coisa foi tão profunda que os sacerdotes identificaram nele vamos assim, a gente sabe que como é que é espiritualmente, mas mais temeroso do que os outros que na época estavam lá. Aqui, Pilatos ficou amedrontado na minha versão, no versículo 8. Quando ele morreu, o soldado romano que foi, que viu ele dando brado, falou o quê? Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele falou para Filipe o quê? Filipe, mostra-nos o Pai e basta, Filipe. Há tanto tempo estás comigo e não sabes que eu e o Pai somos um. Quem tinha poder para dizer eu sou a ressurreição e a vida? Se você crê em mim, ainda que morto viverá. Pô, cara, é diferente. Dava uma evidência, o sacerdote apontando a identificação do cordeiro, todo o passo, tudo isso descrito de forma perfeita. Ele está entrando agora, é na Páscoa. Cara, é o Cordeiro de Deus, vai subir naquela cruz, vai morrer pelos nossos pecados. Lembra de Moisés? Quando Jesus falou assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. E assim como as pessoas olhavam para aquela serpente e eram curadas, todo aquele que olhava para Cristo, irmão, era salvo. Por isso que a Escritura diz que ele se fez maldição por nós. É muito perfeito. São todos os profetas, toda a lei. A convergência é absurda. Nem na estatística, não existe. É tudo perfeito, é tudo apontando para ele. Tudo apontando para ele. E aí a gente percebe toda essa ação do Senhor e eu falo assim, Senhor, como realmente é necessário esse tratado, Senhor, na minha vida, essa negação, essa cruz diária, porque quando eu leio a forma que o Senhor age, então perguntou a Jesus, de onde você vem? E Jesus não deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou para crucificá-lo? E quem disse que eu quero usar isso para me livrar disso? Olha, Jesus, está em silêncio, meu irmão. Cara, está em silêncio. Olha, irmão, às vezes quando Deus pede para a gente ficar em silêncio numa situação, já é quase que eu tenho que costurar minha boca. Passei por uma situação que aconteceu, rapaz, me deu uma vontade de explicar o mal entendido. Mas você vê, tudo Deus permite. Aquela situação da assim, fica quieto. Rapaz, eu quase tinha que fazer assim,
qual era a vontade da minha alma em tentar me defender. Pô, não vai ficar na minha conta isso, pô. Tá de brincadeira ficar na minha conta isso. Pô, nesse caso vai estar na minha conta, pior ainda. Senão tu fica até no sapatinho, matando. Mas todo aquele processo, olha só, vê como é que Deus é. Permitiu um mal entendido para me ensinar a ficar em silêncio. Porque como é que eu vou aprender a ficar em silêncio? Como é que você vai aprender a ficar em silêncio? Como é que nós vamos aprender a ficar em silêncio? Se ele não gerar essa situação, Mateus. Se ele não gerar esse conflito, como é que eu vou aprender? Eu vou aprender o quê? Varinha de condão? Não. Vai aprender gerando conflito. Eu cheio de vontade de falar. É assim que eu ensino meu filho, é assim que o nosso Pai Celestial nos ensina. Agora, nessa situação, você fica quieto. Meu irmão, e aí da gente se falar, né? Dá mais ruim. É o que o Rafa falou, volta a bala lá e pega a gente. E assim o Senhor vai nos ensinando. Por que o Senhor está fazendo isso? A gente acha um absurdo. Mas, irmão, quando a gente ensina o nosso filho, a gente vê que não é absurdo. A gente vê que Ele está nos preparando, que Ele está nos guardando, que Ele está nos concedendo domínio próprio. Porque a gente sem domínio próprio é uma tristeza. Quando a gente fala, já foi. Já feriu, já disse. Eu me vejo assim às vezes. Quando eu falei assim, caraca, para consertar esse negócio agora, caraca. E às vezes a gente tem aquela coisa sempre de que o outro sempre acontece com o outro, mas nunca contigo que tinha que acontecer não acontece, né? Tem isso também. E você vai questionar com Deus e Deus vai deixar ele em silêncio para lá na frente ele te mostrar o porquê que não aconteceu, do que ele te livrou, do que ele te guardou. Todo esse amor, esse zelo, né? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim. A gente compartilhou, reconheceu essa autoridade, se submeteu a essa autoridade, né? Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus. Ele tinha plena certeza que Jesus não tinha culpa. Estava convicto. Ainda tinha aquela fala da mulher, né? A esposa dele ainda falou, sonhei com esse homem é justo, sonhei com ele essa noite, não se mete nesse rolo não, entre aspas, assim, falando vulgarmente, né? E assim... Muito sofri por causa eu e você sofremos muito por causa dele. A coisa estava convicta. Vai ficar marcado. Vai ficar marcada, a coisa vai, né? Daí em diante procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe a César. Quem estava falando isso era o povo de Deus. Aqui repousa sobre nós um... Quem fala isso é o povo de Deus. Quem falou assim, nos dá um rei? Foi os filisteus, os amorreus, os gergeseus, os egípcios? Ou foi quem? O povo de Deus, irmão. Quando Samuel ficou triste, o que Deus falou para ele? Não fica triste não, Samuel. Eles me rejeitaram. Agora você está vendo o povo de Deus, os conhecedores da lei, das profecias, os homens que estão, inclusive naquele dia, sacrificando um cordeiro com a Páscoa, comemorando. Tudo aquilo é que estão dizendo isso. Que escolheram novamente um novo rei. E o rei que eles escolheram agora não foi Saul, foi César. A história mais uma vez cíclica. E aqui existe esse embate. Você imagina essa situação. E eu me vejo nessa situação. Quando muitas vezes, para a gente querer, a nossa vontade se torna tão obstinada, que a gente torna a nossa obstinação um rei. E aí eu tenho um exemplo engraçado de um colega meu, também tenho muitos negativos, mas esse do colega me chamou muita atenção, que ele queria de qualquer forma comprar um barco, uma traineira, um barco assim, um barco assim, traineira daqueles, e ele gostava de mergulhar, e várias vezes sim, através de circunstância, nada a Deus, não, mas o Senhor sempre sinalizando que a porta está fechada, não era para isso, João, não era para isso. Hoje ele dá a liberdade de contar, porque ele conta assim, então tranquilo, né? E ele foi, Edson, foi, juntou o dinheiro. Sabe aquelas coisas, Deus, vários sinais, várias paradinhas, o negócio não dando, que, vai dar ruim, tia. Vai dar ruim. Ele comprou o barco. Botou o barco para andar, deu os mergulhos dele. Obviamente, para ele dar os mergulhos dele, ele começou a se afastar um pouquinho, porque todo final de semana ele tinha que estar fora, tinha que estar cuidando do barco e tal. A vida dele foi declinando e tal. Quando ele parou para fazer uma análise, já estava distante demais. Aí ele falou assim, vou vender o barco. E aí eu lembrei muito do texto de Oséias, cara. Quando o povo pede ajuda e o Senhor fala assim para eles, peça ajuda ao rei que vocês escolheram.
E aí naquele momento Deus falou assim: você não vai vender o barco, eu não vou deixar você vender. Agora você vai assumir a sua escolha. Falou no coração dele. Quebrava o motor, ele queria vender, gastava mais dinheiro do que não sei o que, aquilo foi se tornando um problema, até o final que ele reconheceu para o Senhor: Senhor, eu fiz desse barco o meu rei. Tira o rei da minha vida. Chegou a ser engraçado, agora, não no momento que ele viveu, mas ele conta hoje de uma forma engraçada, porque o Senhor obviamente tratou ele e livrou isso dele. Então, a bala pegou ele de novo, Rafa, nessa situação. E depois de muito rolo, muita situação, o dia que ele vendeu aquele barco, você não imagina a alegria desse meu amigo. Alegria, ligando: pai, vendi um barco. Ele estava mais alegre de ter vendido o barco do que ter comprado. E livrei do problema. Foi o dia que eu saí para o emprego de ganhar 3 vezes mais. E o dia que eu voltei para o mesmo lugar ganhando menos. No dia, para não faltar com a verdade, eu acho que a empresa esperava 3 meses para contratar. E eu, passado 2 meses e meio nesse novo emprego, o rapaz do hotel me ligou e falou assim: Rafael, eu subi para a diretoria de operações nacional e internacional, que era o meu ex-gerente. Falou: só para vir, meu irmão. Vem que tua vaga está separada, é para chapar o bolso de dinheiro, meu irmão. Vem que eu estou te colocando aqui do meu lado. Eu lembro que eu estava sentado na mesa, já tinha passado todo aquele processo de humilhação, voltei para o lugar onde Deus me colocou, o mesmo emprego, tudo direitinho. Cara, passou um flash na minha vida, assim, eu saindo, passando o Natal, tudo um flash, eu sentado no meu filho chorando: Deus, eu não aguento mais, o negócio do ovo, toda aquela situação, tudo aquilo que eu passando, eu baixei a cabeça assim, era de noite, eu lembro hoje como não fosse transparente, 7h30, entregou 7h30, 8 horas da noite, eu falei para ele, falei assim: Ricardo, você não vai entender, cara, eu te agradeço muito a oportunidade, mas eu tô bem onde eu tô. Eu não estava nem contratado, estava vivendo de experiência. Irmão, era muito dinheiro. Naquela hora tudo aquilo fez um sentido. Eu falei assim: cara, mas não é possível. É para fechar, pô. Teve meu fechamento. Só para mim. Eu lembrei daquilo rapidamente, Rodrigão, aquilo veio, sabe? Da dor, da desobediência, da mãe da moça com câncer, da roupa sendo passada de graça. Eu fazia aquele curso, há muito tempo, eu era quase solteiro. Eu fazia aquele curso WhatsApp, que era novo ainda, não existia nada de Open English, era caro o curso de inglês para executivo. Eu lembro que eu fui lá, falei: vou ter que parar o curso de inglês. A mulher falou assim: por quê, Rafa? Eu falei: eu estou desempregado e tal. Cara, eu não acredito, o curso não tinha bolsa. A mulher falou assim para mim: Rafa, continua estudando, quando tu arrumar um emprego, tu volta a pagar. Foi só bufetada daí para baixo, Rafa. Daí para baixo, só bufetada. Tipo assim, eu fazia tudo sem ter nada, só para Deus me quebrar. Era assim. Então tudo isso passou como um filme na minha cabeça. Eu falei assim: não, o lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Aí eu lembro, desliguei o telefone, agradeci, saí. Ele não entendeu muito bem e eu segui o rumo ali, que era onde eu estou até hoje, né? Já briguei com Deus várias vezes para sair, mas tipo assim, hoje eu brigo menos, porque toda vez que eu brigo eu descubro que eu estou errado. Então a gente briga, mas volta logo, como o Rafa falou, dá tempo de voltar para a bala, não tentar chegar muito rápido, né? Então assim, esse testemunho do barco, do amigo, todas as situações, são situações para nos despertar, que nós entramos em situações apostando que é de Deus e na verdade são propósitos do nosso coração. O nosso coração é enganoso, irmão. Ele é o meu, nosso, é enganoso. Jeremias falou isso. E aí quando é que a gente percebe tudo isso? No final de um processo, quando Deus mostra pra gente: Rafa, isso foi teu, não estava nessa situação. Eu sei que tu imaginou, tu botou, tu bolou tudo isso, mas cara, é igual o negócio do barco. Então ele ficou muito feliz e tal, deu glória a Deus, e culto de ação de graça que se livra do barco. E tal, né? Não que tenha problema ter o barco, os irmãos entenderam, né? Foi esse exemplo particular. Então assim, há aqui nos últimos versículos uma obstinação clara e uma decisão clara de escolher César como rei e crucificar o seu verdadeiro rei. Novamente Israel abre mão do seu rei, como em 1 Samuel, para pedir um outro rei no lugar do Senhor. Isso vai ter um custo seríssimo sobre Israel. Que o sangue desse justo caia sobre nós. Eles ainda proclamam isso. Todas as situações que Israel sofreu, desde o imperador, do general Tito, nos anos 70 depois de Cristo, com o cerco, com a fome, com derrubar a muralha, com todos os processos de dispersão judaica e de
tanta perseguição que eles passaram durante quase 2000 anos. Um reflexo que aí dentro de Romanos 11 tem todo um propósito de Deus na sua soberania, mas há uma profecia muito linda no livro de Zacarias, que eles vão reconhecer a quem eles transpassaram, e naquele dia cada casa em Israel vai chorar como houvesse perdido o seu primogênito. Eles vão olhar e eles vão ver, vai ser lindo. Diz em Romanos 11 que Deus se voltou para os gentios por causa dos judeus, Só que isso tem um propósito, até que chegue a plenitude dos gentios, até que todos os gentios sejam salvos no propósito do Senhor, no tempo estabelecido de Deus. Então Israel será salvo. Não a salvação individual como acontece hoje e tal, Mas então Israel será salvo. Então esse dia vai ser lindo. Paulo fala isso claramente em Romanos 11. Se o erro deles trouxe bênção para os gentios, cara, Paulo falou assim, imagina a reconciliação. Imagina a reconciliação. Paulo vê isso claramente. Ele fala com os irmãos em Efésios assim, irmãos, nem os céus dos céus sabem o plano de Deus, na verdade, final. Quando todos virem judeus e gentios juntos na igreja, quando Deus fizer o desfecho final do seu plano, cumprindo todas as suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, a Davi, que o descendente sentaria no reino, ele sendo não só a raiz de Jessé, como também o filho de Davi. Quando todas as promessas se cumprirem, vai ser um absurdo de fidelidade, vai ser um absurdo de precisão, vai ser uma coisa incontestável. Por isso todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, até o próprio diabo. Vai ser uma coisa absurdamente além da nossa imaginação, além do nosso entendimento natural. Vai ser uma coisa magnífica. O plano eterno de Deus, que nunca falhou. É aquilo que Jó falou. Bem sei agora. E ele tinha perdido tudo. Bem sei agora que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Só que quando nós estamos vivendo isso aqui, João 19, e quando o nosso mestre está indo para a cruz, ou seja, quem a gente está olhando, e a gente entra numa profunda crise, é o momento de viver isso. Como diz o louvor, quando tudo à volta diz que não. Quando tudo começa a se costurar de uma forma diferente, é o momento que o Espírito de Deus lembra o nosso coração. Nenhum dos meus planos, nada para a tua vida vão ser frustrados. Independente do que você imagine, pense, raciocine ou tenha a ideia do porvir. Independente de como está agora ou de como vai ficar. Exatamente, A nossa esperança é o Senhor. Ele diz, bem sei que o meu Redentor vive. Jó nessa situação é claro, e ele se levantará. A esperança, Rodrigão, é essa. Foi o texto que ele fechou de Romanos 8, que realmente estava muito, muito linkado. A nossa esperança é ele. A libertação das coisas que ainda nós não alcançamos, as coisas que ainda nos prendem, transgressões, pecados pessoais que a gente tem dificuldade de vencer, situações pessoais de vaidade, de orgulho, todas essas situações que nós vivemos de confronto, de ser difícil na nossa personalidade, intempestivo, de ser picuinha, de ser implicante, todas as situações que permeiam a nossa alma, no profundo do nosso ser, só vão encontrar plena libertação nele. É a nossa total esperança para tudo. Em todos os aspectos, só existe paz e descanso nele, e mais ninguém. Eu tive uma experiência esse final de semana agora. O final de semana agora foi um encontro de turma daí Felipe Carne, uma escola militar de adolescentes. Aí a cada 5 anos tem um encontro